A criança com dislexia, como funciona o cérebro dessa criança? É isso que eu vou te explicar, te ensinar agora. Acompanhe a minha explicação olhando, visualizando essa imagem do cérebro que eu tô deixando aqui pra vocês. Se você tá me vendo pelo YouTube, fica mais fácil, né, de você ver, eu vou projetando aqui pra vocês. Se você tá me vendo pelo Instagram, eu vou deixar aqui acima da minha fala, tá bom? Primeiro de tudo, gente, o que é a dislexia? A dislexia ela é um transtorno específico de aprendizagem e de base neurobiológica, tá? A criança não nasce com dislexia, mas quem tem dislexia vai ter pra sempre, não tem cura, tá bom? E ao mesmo tempo ninguém desenvolve dislexia, você não vai pegar a dislexia, não vai desenvolver dislexia por conta de algum comportamento errado. E a dislexia também não tem nada a ver com a quantidade de inteligência, não tem relação nenhuma com o nível de inteligência da criança. E quais são os sinais da dislexia? Quais são os sintomas, por assim dizer, tá? A dificuldade de aprender, por exemplo, a relação grafofonêmica, a relação entre letra e som é uma coisa muito observada na criança com dislexia. As trocas frequentes entre letras, tanto na leitura quanto na escrita também, tá? Essa criança apresenta uma leitura mais lenta, mais silabada, ou seja, uma leitura que exige muito esforço, que cansa demais essa criança. A criança com dislexia tem dificuldade de perceber rimas, ela tem dificuldade em desenvolver a consciência fonológica nas suas mais variadas etapas, então consciência fonêmica, consciência de sílabas, de palavras, ela apresenta essa dificuldade. Ela tem mais dificuldade, por exemplo, na memorização, no reconhecimento automático de palavras, ela acaba evitando a leitura em voz alta, porque como ela tem dificuldade, ela acaba tendo um pouquinho mais de vergonha, então ela cansa rapidamente, ela não quer fazer essa leitura para não se expor, não é preguiça. Muita gente olha para a criança com dislexia, às vezes até sem saber do diagnóstico, e rotula, e diz que é uma criança preguiçosa, uma criança lenta. Não, é uma criança que está com uma dificuldade neurológica para desenvolver o seu processo de leitura e de escrita. E a criança com dislexia, ela vai pensar normalmente, ela vai raciocinar normalmente, ela tem capacidade de aprender. O problema, a dificuldade dela é que ela vai levar mais tempo, ela precisa de mais intervenção, de um ensino extremamente explícito, sistematizado, tanto quanto as outras crianças, mas ela vai precisar de um pouco mais de tempo. O método fônico é excelente porque ele vai agir onde a criança mais tem dificuldade. Pensa uma criança com dislexia que tem dificuldade em estabelecer relação grafofonêmica sendo alfabetizada pelo método global. Ou seja, é um método que nunca vai conseguir suprir uma das principais lacunas no desenvolvimento dessa criança. Então agora eu vou mostrar para vocês, utilizando essa imagem que está aqui exposta, o que acontece no cérebro da criança com dislexia. Então olhem lá a imagem. No cérebro de uma criança sem dislexia, existe ali um circuito de leitura que funciona de forma integrada, tá? Principalmente no hemisfério esquerdo. Qual que é a primeira área que eu quero que vocês foquem? Olha lá, tô projetando ali pra vocês. É a região temporoparietal esquerda, tá? Localizada, seria ali na lateral esquerda da cabeça, mais ou menos acima da orelha. Da outra vez, no outro vídeo, me criticaram por conta da precisão, mas eu tô dizendo, gente, é mais ou menos ali em cima da orelha, e pela imagem a gente consegue ter uma ideia, mas não a proporção exata, tá? Essa área, ela é a responsável, como eu já expliquei no vídeo lá de como a criança aprende neurologicamente falando, os caminhos da leitura, é uma área responsável por analisar os sons da fala. Tá? E ela separa esses sons em partes. Essa área é uma das principais que fundamentam o processo de ensino fônico. Na criança sem dislexia, essa área, ela identifica os sons com rapidez, tá bom? A criança com dislexia, ela apresenta uma ativação mais fraca, mais lenta, um funcionamento muito mais lento nessa área. E aí qual que é o resultado para a criança com dislexia? Ela acaba tendo uma dificuldade de perceber e diferenciar, de manipular os fonemas. Daí a importância do método fônico. Se ela for para um método global ou até mesmo para o silábico que pula essa etapa e estabelece relação entre imagem e som, ela vai ter muita dificuldade. A segunda área que eu quero que vocês olhem, fica ali na região occipitotemporal esquerda também, tá? Localizado na parte de trás, na parte lateral esquerda do cérebro. Ela é conhecida, eu também falei sobre ela no primeiro vídeo, como a área da forma visual das palavras, tá bom? A área é essa que o Stanislas Dehaene, o neurocientista francês, tanto enfatiza pra gente nos artigos dele, tá bom? Ela reconhece as palavras rapidamente e de forma a tentar organizar essas palavras de forma automática. É ela que automatiza a leitura, ela reconhece automaticamente a palavra para a criança estabelecer fluência. Mas vamos lembrar que a criança só vai conseguir fazer um bom uso dessa área, reconhecer automaticamente, se ela já tiver decodificado essa palavra anteriormente por meio da via fonológica. Não adianta nada eu fazer uma associação de palavra com imagem e a criança conseguir ativar essa área e reconhecer essa palavra, mas porque ela usou memória visual, ela ficou decorando palavras, associando palavras com imagem, então ela tem ali um bom repertório para fazer essa leitura. Quando aparecer uma palavra nova, mais difícil, ela não reconhece, porque não está na memória visual dela, não está dentro dessa área. E aí ela precisaria saber decodificar verdadeiramente. Na criança sem dislexia, tá? Então essa área, ela
ela age de maneira muito veloz, e na criança com dislexia, né, por óbvio, essa área é lenta também. Tá? Ela não conhece, ela bate o olho na palavra e ela tem dificuldade de fazer o reconhecimento automático, de fazer a decodificação. Então ela faz ali uma leitura lenta, silabada, com muito esforço. Quando a leitura ela é carregada de muito esforço físico, ela afeta um dos 3 pilares da leitura fluente, né? Para a leitura ser fluente, a criança tem que ler de maneira rápida, precisa e sem esforço. Se essa leitura é carregada de muito esforço, afeta o quê? A análise e a compreensão, ou seja, essa criança não tem leitura fluente, tá bom? Agora a terceira área que eu quero que vocês observem, que é muito afetada também na criança com dislexia, seria ali, ó, a região frontal inferior esquerda, tá? Fica próximo à testa. Essa área, ela participa principalmente da articulação da fala. Ela é a que relaciona a fala com a capacidade de decodificação. Então, a criança ela decodifica mentalmente, mas ela precisa estabelecer relação com a fala, tá bem? Na criança sem dislexia, gente, essa área ela trabalha em apoio a esse processo de decodificação. Logo, a criança com dislexia, ela tem dificuldade em decodificação porque essa área ela acaba não oferecendo o apoio necessário para o controle da decodificação das palavras, que é tão necessário para a criança ler rápido. Então, é uma outra área que afeta a velocidade da leitura dessa criança e, por consequência, a capacidade de análise e compreensão, a fluência. Então, se eu pudesse resumir a diferença do cérebro da criança sem dislexia para a criança com dislexia, a criança sem dislexia, ela consegue automatizar todo o processo de leitura com muita facilidade, coisa que o cérebro da criança com dislexia não consegue. Por conta dessas áreas afetadas, a leitura tende a ser sempre muito difícil, sempre muito mais lenta, em especial se a criança estiver sendo submetida a métodos não fônicos de alfabetização. A criança com dislexia, que é submetida a um processo dentro do método global, a um silábico estabelecendo relação imagem-palavra, imagem-sílaba, essa criança não vai avançar. Então, o método fônico ele é ainda mais importante para a criança com dislexia, ok? Gostou dessa explicação? Comenta aqui pra mim se fez sentido, se você conseguiu compreender. Se não, assiste novamente, isso vai te ajudar bastante. Quer receber esta imagem com a explicação por escrito sobre como funciona o cérebro da criança com dislexia? Vai ali no link da minha bio, tem um botãozinho de WhatsApp. Você vai me mandar um WhatsApp pedindo, professor, me manda a imagem e o roteiro explicando como funciona o cérebro da criança com dislexia, que eu te mando isso no seu WhatsApp. Quer aprender mais, quer aprofundar mais seu conhecimento nessa área? Eu tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e inteligência artificial aplicadas ao processo de aprendizagem. Ali no link da minha bio você clica e se cadastra para receber informações que eu mando no seu WhatsApp também, ok? Eu também tenho um curso de extensão universitário voltado para o processo de alfabetização fônica bilíngue, português e inglês com inteligência artificial, onde eu te ensino a alfabetizar em português e inglês com inteligência artificial dentro do método fônico. Se cadastra ali também que eu te mando todas as informações via WhatsApp. E na próxima segunda-feira, eu vou dar uma palestra gratuita te ensinando o passo a passo sobre como alfabetizar com o método fônico e inteligência artificial em português e em inglês. Se cadastra ali, entra no nosso grupo de WhatsApp, que eu vou liberar o link da palestra gratuita via Zoom na segunda-feira para você participar, assistir e aprofundar o seu conhecimento. Não deixe de curtir, comentar esse vídeo aqui para mim, compartilha ele, salva, para a gente poder ajudar outras pessoas. Que Deus te abençoe.